Não, eu tô aqui na sala. Tem que, eu acho que ligar ali, né? Ah, tá. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa 10ª reunião extraordinária deliberativa da DEC de 2022, nesse nosso dia 15 de agosto de 2022. Iniciando de forma híbrida, temos 5 pontos de pauta. Saúdo de forma alfabética os diretores presentes, inicialmente desejando feliz aniversário do Dr. José. Estão conseguindo ouvir bem? Está chamando aí. Estão conseguindo nos ouvir bem? Bom dia, presidente. Eu estou escutando. Perfeito. Aqui está dando um pequeno eco aqui, então peço desculpa, estava em dúvida se os senhores estavam escutando. Obrigado, Paulo. Então, continuando a saudar, desejando feliz aniversário ao Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de ouvidoria. Também gostaria de saudar o ordem alfabética, o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de transportes e rodovias. Gostaria de saudar o nosso diretor Norio O'Hara, nosso diretor de ferrovia, energia e saneamento. E também saudar o doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral regulador e procurador de Estado. Saudar também, através das COM, o pessoal das COM que está dando suporte. E Enzo Lobo, nosso estagiário que está fazendo serviço de suporte hoje. Também gostaria de saudar a nossa chefe de gabinete, senhora Leia, que está nessa reunião então, híbrida. Passamos a tratar dos assuntos, mas antes de iniciar a pauta, eu gostaria que os diretores saudassem mutuamente para que pudéssemos testar seus equipamentos de som também. O microfone dele e tal. Vamos enxergar se está fechando. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimentar de uma maneira especial o diretor regulador, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, que nessa data completa mais um ano de vida e já tivemos a oportunidade, logo agora pela manhã, de fazer uma comemoração. Ele esteve aí nos setores da agência, desejar muita saúde, paz e que Deus continue lhe abençoando. Cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara. Cumprimentar o Dr. Felipe Tomás Borges, procurador de Estado e advogado-geral regulador. Cumprimentar a todos os servidores da AGER, em nome do pessoal do setor de comunicação, e também a Leia, nossa chefe de gabinete. Que tenhamos uma excelente reunião deliberativa. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor Zé Rodrigues. Primeiramente, eu gostaria de dar meus parabéns ao senhor. O senhor já passou aqui no nosso setor, já comemoramos junto. E te desejo muita saúde e muitas felicidades, tá? Bom dia, diretor Paulo. Bom dia, doutor Felipe.
e bom dia para o pessoal da comunicação. Que tenhamos uma excelente sessão. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, saneamento, gás e ferrovia Wilber Nori Ohara, advogado-geral regulador Dr. Felipe Borges, nosso procurador de Estado, a Leia, chefe de gabinete, a nossa assessoria de comunicação, que está conosco nesta reunião deliberativa. Quero agradecer gentilmente pelas felicitações recebidas na data de hoje, no meu aniversário. E estamos aguardando o término dessa reunião, presidente, para subir aí também e dar um abraço a vocês na presidência e na Advocacia Geral Reguladora. Tá? Desejo um bom dia de trabalho. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Saudação especial ao diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior, pelo seu aniversário. Que seja aí um ano de muitas conquistas e realizações e com muita proteção de Deus, né, muita saúde e muito sucesso. Bom dia, diretor regulador de energia e saneamento Wilber Nori Ohara. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, Léa, nosso chefe de gabinete. Bom dia aos servidores da agência, especialmente o pessoal da comunicação. Desejo a todos aí uma excelente reunião deliberativa. Cumprimentando a todos, iniciando pelo presidente Luiz Alberto Nespolo. Deixa eu só mudar aqui a minha... Ótimo. Então, retomando, cumprimentando a todos, iniciando pelo diretor-presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento também em especial o diretor José Rodrigues Rocha Júnior pelo seu aniversário de hoje, felicitando, né, que Deus o proteja, o guarde e que o senhor tenha longos anos aí pela frente, com saúde, né, e paz. Também cumprimento o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor regulador de transportes e rodovias. Cumprimento o diretor Nori Ohara, diretor regulador de energia e saneamento. Cumprimento o doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador. E através do setor de comunicação, da pessoa do Enzo, cumprimento todos os servidores da AGER e aos que vierem assistir essa reunião no futuro. Que tenhamos uma excelente reunião. Excelente. Muito bem. Vamos lá, então, invocando a presença de Deus, passamos a tratar o nosso primeiro item de pauta, que foi o motivador, inclusive, da reunião extraordinária, que trata-se do processo Sinfra-Pro 2022-08043, dispensa da licitação STCRIP limites 13.1 e 4151 62, 71, 81 e 82, para apreciação da DER. A pauta solicitada pelo diretor, regulador de transporte e rodovias, diretor Paulo, a palavra está com o senhor. Bom dia novamente, senhoras e senhores. Trata-se de um processo, presidente, senhores diretores, no qual a Sinfra, enquanto representante do Poder Concedente, solicita a manifestação da AGER com relação à contratação emergencial aí do STCRIP, em virtude de que de nova contratação aí que deve ser feita agora no próximo mês. Pois bem, presidente e senhores diretores, a AGER, esse processo, na verdade, ele aportou na diretoria recentemente, e aí eu fiz os encaminhamentos com relação à dispensa de licitação. No dia 18 de julho, eu encaminhei
a Superintendência de Transporte, aliás, no dia 20 de julho, a Superintendência de Transporte Rodoviário, para que ela fizesse análise da contratação emergencial. Então, dessa feita, houve a manifestação técnica número 010 de 2022, no qual é feita uma série de apontamentos com relação a essa nova dispensa. Eu vou projetar, se me permite, as páginas 138 dos autos. Eu vou passando para que a gente tenha conhecimento. Ok, quando aparecer. Já Está aparecendo? Está em tela. Tá, eu estou abrindo naquele formato que fica melhor. Pois bem, na verdade, a principal sugestão aí da Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário é que, com relação à questão da frota, hoje existe uma obrigatoriedade de 60% de veículos próprios. O entendimento da área técnica é que esse número pode ser reduzido para 50%, tendo em vista que os maiores problemas que a AGER tem relacionado à emissão das ordens de serviço são relativas a esse percentual, que por ser uma contratação emergencial, por vezes as permissionárias não conseguem alcançar aí num prazo exíguo de 40 dias para emissão dessa ordem de serviço, que pode trazer atraso, né? E que na visão técnica, essa redução não traria prejuízo, digamos, aos usuários. Então, eles fazem essa ponderação com relação ao termo de referência que foi encaminhado à AGER. Uma outra observação é com relação a ordem de serviço do MIT 6, dizendo que ela já foi emitida, tendo em vista que a Juína entra em operação no contrato 5 entrou em operação em dezembro, então não seria mais necessário, e no termo de referência constava essa manifestação. Pois bem, presidente, também com relação ao MIT 2, lote 1, existia uma pendência interna na AGER com relação à ordem de serviço. Todavia, até por esse motivo que eu retirei de pauta, é que eles acabaram atingindo as obrigações constantes de BPE e frota, e a gente acabou emitindo a ordem de serviço na semana passada. Dessa feita, então, existiu uma recomendação de inclusão desse lote também nesse chamamento emergencial. Todavia, essa aqui vai ser uma exceção que eu vou colocar com relação à manifestação técnica, porque o processo já estava aqui no gabinete. Então, não faz mais sentido se lançar uma dispensa, tendo em vista que eles vão entrar em operação agora no dia 20. Aí também essa questão de atualização de dados, né, são questões mais formais que não, basicamente, não alteram o objeto do chamamento público, até porque esse chamamento ele vem se repetindo por 2 ou 3 vezes, né, na realidade já é o 4º chamamento, e basicamente a alteração mais substancial é com relação a essa questão de frota, né, e também com relação a um prazo maior aí para que a AGER ela consiga de fato se manifestar com relação hoje o prazo para análise desses projetos são de 40 dias, que a gente entende ser muito exíguo, né, em alguns casos, tendo em vista que a própria comissão de licitação ou da dispensa acaba não avaliando alguns aspectos. E aí, quando chega aqui na agência, a gente tem um certo travamento, porque a gente não consegue, de fato,
dá uma vazão a essas situações. Então, eles entendem, de acordo com o decreto na realidade é 1020, né? Eles até colocaram errado aqui, mas na realidade é o decreto 1020, onde se estabelece o prazo de 60 dias para qualquer alteração de natureza operacional. Aí, com relação aos 50% que eu falei, não os 60%, é uma recomendação, naturalmente, a Cinfra acata ou não, né? E, basicamente, a inclusão de caracterização de algumas incongruências que tinha no projeto e são apontados. Não a apresentação de algumas exceções, tanto nas categorias básicas quanto emergencial, são questões que são de extrema importância para que a Cinfra, de fato, especifique melhor o objeto, né, que vai ser concedido. Então, basicamente, são essas questões aí, onde existe uma recomendação técnica da Tânia e da Adriana. Também encaminhei, por força da matéria, aos estudos econômicos, solicitando também a manifestação, isso já em 2 de agosto, após o retorno da superintendência. Todavia, a análise da superintendência só ressalta alguns erros materiais, né, com relação, apesar de o documento informar que existe 443 páginas, ao abrir todos os volumes, apenas 246 erros materiais, e basicamente, quanto à análise, foi solicitada o que o edital fosse analisado pela PGE para manifestação, já que não há dados, não há nos autos o edital retificado conforme determinado pela PGE. Então, o processo também carece de juntar esse edital. Todavia, do ponto de vista econômico-financeiro, tendo em vista a manifestação anterior, não precisa de alteração, no ponto de vista econômico, né, segundo a área de estudos econômicos. Então, presidente e senhores diretores, eu tinha votado por encaminhar, né, o poder concedente as manifestações da SRTR e estudos econômicos, como as manifestações da AGER, quanto à dispensa de licitação do MIT 3 e 2, aliás, MIT 3, lotes 1 e 2, MIT 4, lote 1, MIT 5, lote 1, MIT 6, lote 2, MIT 7, lote 1 e MIT 8, lote 1 e 2, como as manifestações da agência. Todavia, presidente, eu acabo de retificar o meu voto em função da expedição da ordem de serviço do MIT 2, lote 1, tendo em vista que já foi assinada a ordem de serviço. Então, voto por encaminhar ao poder concedente as manifestações da SRTR, com a exceção da inclusão do MIT 2, lote 1, e as manifestações da Superintendência Reguladora, como as manifestações da AGER. Eu vou colocar no chat como ficaria, tá bom? Mas é dessa maneira como eu voto o encaminhamento, presidente. Obrigado pela manifestação do seu voto. É só o tempo da chefe de gabinete abrir o chat e capturar a sua sugestão, diretor Paulo. Aí a gente já verifica se está adequado para que possamos coletar o voto dos demais colegas.
Odete. Eu já fiz a. Perfeito. Só aguardando, então, a compilação, já vamos apresentar e nós damos sequência. Só um minutinho. Pode fechar, por gentileza, fechado, fica mais visual. Aumentar um pouquinho também. Doutor Paulo, está conseguindo visualizar? Por gentileza, dá uma lida e ver se concorda com o texto em tela. Então, Sinfra Pro 2022-08043, dispensa de licitação para apreciação da DEC. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias, a diretoria executiva colegiada da AGER, ainda está em decisão, decide por oficiar, né? Não, acho que aí tá. Fica à vontade, doutor. Isso, tem que. Isso. Uhum. Decide por encaminhar. Isso. Decide por encaminhar ao poder concedente as manifestações da SRTR com a execução da inclusão na dispensa de Com a licitação, exceção. com a exceção da inclusão na dispensa de licitação do MIT 2, lote 1, tendo em vista a emissão da OS ESRE. Não. Aí, e manifestação técnica da SRE, e a manifestação técnica da SRE. SRE. Isso. Justamente, só isso. Quanto à dispensa, como as manifestações da agência de regulação, quanto à dispensa de licitação STCRIP. Para mim, termina 23-1-3-2-4-1-5-1-6-1-6-2-7-1-8-1 e 8-2. Está correto, né, diretor? Posso submeter os colegas. Isso, presidente, é isso aí que foi o objeto. Perfeito. Obrigado. Passamos, então, para coletar o voto dos demais colegas diretores. Doutor José Rodrigues, como o senhor vota em relação ao nosso item 1 de pauta? Bom, senhor presidente, diretor Paulo, primeiro dizer que esse assunto é extremamente relevante para o estado do Mato Grosso. A gente tem, ao longo de uma década, aí, tentado concluir esse processo licitatório do transporte. Infelizmente, ainda não foi possível, então traz de novo à pauta a discussão sobre um chamamento emergencial, extraordinário, para o atendimento temporário desses municípios com esses contratos. A minha manifestação, diretor Paulo, vai na seguinte direção. Eu li atentamente os conteúdos técnicos das manifestações feitas pela superintendência. Ambos são relevantes e creio que devam ser efetivamente observados pelo poder concedente.
Então, a minha manifestação, eu gostaria que o senhor pudesse nos auxiliar aí no entendimento. O texto está dizendo que a gente decide por encaminhar ao poder concedente as manifestações das superintendências, né? Na minha avaliação, eu acho que a diretoria deveria acatar as manifestações feitas pelas superintendências e recomendar ao poder concedente nos termos dessas manifestações. E é isso mesmo, diretor Zé Rodrigues, ficaria mais adequado mesmo, porque na verdade, quando eu falo de encaminhar, o entendimento era esse mesmo, de recomendar a adoção. Isso, o senhor está extremamente correto, ficaria mais adequado mesmo. Então, acatar as manifestações técnicas das superintendências e recomendar ao poder concedente, nos termos dos seus conteúdos, né, para que adote as providências conforme lá mencionados. Eu acho que é por aí, né? Isso, é isso mesmo. Tá. Doutor José, de acordo com o texto que ficou em tela? Estou de acordo, presidente. Obrigado, diretor. Voto Paulo com o relator. Obrigado. Presidente, eu voto com o relator e estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Essa presidência também vota por relator, está de acordo com o texto em tela. E passamos a tratar do item número 2 de nossa pauta. O item número 2, ele ficou um pouco prejudicado, doutor Norildo. Só vou pedir por uma questão de ordem que nós tratarmos como 3, porque no nosso regimento, no nosso regulamento fala que sorteio de relator, ele vem após os votos normais. Se o senhor concordar... Presidente, na verdade é o seguinte, não é relator e voto. É agendamento. Na verdade, é agendamento de uma data. Isso. Justamente, isso. aí depois eu posso disponibilizar o voto e o relatório nos e-mails de cada diretor. Por isso que eu estou falando que nós precisaríamos, só por uma questão de ordem, tratarmos o item 3 primeiro, que é um voto, e depois virmos para o agendamento. Eu aproveito já Tá bom. Tá bom, perfeito, obrigado. Só inverter a ordem, tá, para que possamos seguir a nossa normativa, tá? Se o senhor concorda, eu passo ao item 3 daí e peço primeiro a concordância dos demais. Obrigado. Doutor José, de acordo, nós invertermos a pauta meramente para seguirmos a nossa normativa legal? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com essa inversão, só para seguirmos a normativa? Estou de acordo, presidente. Muitíssimo obrigado, é meramente formal, tá? Então, passamos para o item 3. Trata do AGER PRO 2022, número 1461, Expresso Itamaraty S.A. O assunto é pedido de prolongamento da linha de Cáceres ao Jauru. A pauta solicitada pelo diretor-presidente regulador, ao qual eu passo a palavra. Senhora Leia, assim que possível, projeta para nós o relatório e, em seguida, projetamos o voto. Trata-se de um voto vistas, de retorno, onde o diretor Paulo já fez voto, o doutor José abriu divergência no segundo voto, e esse é o terceiro voto, então, acontecendo para completar a nossa 4 votos. Assim que possível, e em tela, eu passo a história. Sem problemas. Trata-se do AGER PRO 2022, 1461, voto vista, interessado em Itamaraty, revisão do projeto executivo pelo deferimento total do pleito da empresa. Relatório do voto vista. Os autos versam sobre o requerimento da empresa Expresso Itamaraty de revisão da parte do seu projeto executivo com prolongamento da linha Cáceres-Jauru. Os autos ganharam toda a sorte de análise técnica da Superintendência de Transporte, diligências foram realizadas pela equipe, que encerrou por parte da empresa referente a aditamento do seu pedido inicial, solicitando exclusão de horário para a linha 340. Escute um pouquinho. Tem uma edição, tá? Tá joia. 340, 12, 100, Cuiabá, Jauru. Concluiu a equipe técnica a inexistência de qualquer óbice técnico operacional
definindo na íntegra o requerimento da empresa e seus aditivos, botando o ilustre relator natural para o deferimento dos moldes do que conferiu tecnicamente a Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviários. De outro plano, no exercício do seu voto, o diretor ouvidor José Rodrigues Rocha Júnior, em voto vista, diverge do entendimento do relator natural e vota pelo indeferimento da exclusão de horários da linha Cáceres-Jauru, saída de Cáceres às 12 horas, saída de Jauru às 11h30, por entender que a supressão irá prejudicar os usuários. É o relatório, passo no intuito de melhor conhecer a demanda, esse relator requereu vistas e é o relatório. Passo a manifestar o meu voto. Dos fundamentos, voto visto dos fundamentos. Primeiramente, assevero que a nossa modelagem do SCRIP, que se orienta pela operação por mercados, em que as empresas operam dentro de mercados em trechos sugeridos pelo projeto básico, contudo, não fossilizados, podendo se comportar dentro dos pressupostos de concessão de forma orgânica, adequando-se à mutabilidade social, econômica, política, que engendram os polos e as cidades, por óbvio, não refletidos na demanda. Tais premissas de volatilidade na demanda, consideradas para tornar flexível o projeto, refletem de forma inequívoca a dinâmica das concessões. Nesse sentido, é certo que pleitos como esses, de prolongamento, atendimento de mais usuários e exclusão de horários, atendem à inteligência operacional que emana do STCRIP, sua versatilidade, flexibilidade e conformidade de interesses concessionária versus usuários, métrica que não deve ser negligenciada pelo agente regulador, que necessita entender demandas, sua evolução ou involução. De toda sorte, o termômetro sempre será o próprio operador, operando dentro desses pressupostos, razão não outra, compreendo como essencial tais provocações, desde que tecnicamente analisados pelo agente regulador. As ligações propostas pelo projeto, por óbvio, levou em conta a racionalização, contudo, precisa ser considerado o lapso temporal, passados quase uma década, é certo que alterações significativas na demanda ocorreram, não se alterando, contudo, a premissa maior do STCRIP, que é a manutenção da racionalização da operação, devendo manter-se como um dos requisitos essenciais para a revisão dos seus projetos executivos. Há proposições no projeto básico sobre a formulação a partir do sistema proposto, critérios para a formulação de alterações a partir do sistema proposto, orientando o estudo para a adequação inicial como regra para alterações ao longo do período de concessão. Ficam estabelecidos critérios para a formulação de alterações conforme descritos nos artigos 4.3, 4.4, 4.5, 4.1.6, apresentados a seguir. E aí extrai-se importante trecho do projeto básico, que assim justifica as razões da flexibilização da operação. Que se pretende com essa flexibilização na operação e que os funcionários busquem a racionalização e a otimização dos recursos, aliada à multiplicidade de alternativas para os usuários, concorrendo para a redução dos custos de operação e, consequentemente, para a multiplicidade tarifária. Reitero aí o importante destaque que tem no projeto básico que melhor reflete as premissas adotadas. Assim, em última análise, deve-se inicialmente por meio dos propostas comerciais das licitantes e, em segundo momento, por meio de projetos executivos das concessionárias, buscar a sinergia do trinômio racionalidade, economicidade e foco social. Verifica-se de forma evidente que o parecer técnico elaborado que substanciou o voto do relator natural, decidindo pelo deferimento do pleito, prolongamento e exclusão de horários, atendeu o trinômio fundamental do projeto. Vejamos, verifique-se que a solicitação da requerente de exclusão de horários para esta linha não possui restrição técnica, com a inclusão de novos horários na linha 340.12.100 Cuiabá-Jauru. A população poderá se deslocar de Cáceres a Jauru em horário mais cedo do que do horário praticado atualmente nessa linha. No sentido contrário, o horário permanece o mesmo. Verifica-se, ainda como observação, fica percebido que não há prejuízos à população. A alteração de horários não enseja qualquer prejuízo aos munícipes. Ao contrário, as adequações propostas pela empresa e deferidas pela área técnica compreendem, em alguma medida, vantagem, no mais, no preceito essencial da regulação, que é a intervenção econômica do Estado na atividade. Esta não poderá ser destrutiva.
Para melhor elucidar os limites do Estado, a recente lei federal que versa sobre a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica preconiza, na Lei 13.804 de 2019, as garantias à livre iniciativa. No seu artigo 4, é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei no exercício de regulamentação da norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se, em estrito cumprimento de previsão explícita da lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente criar demanda artificial ou compulsória de produtos, serviços ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Por tais razões, no exercício do direito de emitir meu posicionamento, que eu faço por meio do voto vista, voto com relator natural, no sentido de deferimento do pleito da empresa na sua integridade, de vírus do voto vista do diretor ouvidor, por existir prejuízos aos usuários. É como eu voto. Efetuado o voto vista, passo a percorrer o último voto para esse item, que pertence ao diretor Wilber Noriwara. Doutor Norio, como é que o senhor vota em relação ao item 13 da nossa pauta? Presidente, considerando a manifestação técnica que opinou pela inexistência de óbice, né, e considerando que a agência reguladora deve fazer um equilíbrio entre o poder concedente, concessionário e os usuários, eu voto com o relator, presidente. Obrigado. Eu acho que o senhor está sem áudio, presidente. Obrigado. Obrigado pela questão de ordem. Então, com isso, fechamos o voto. Vamos só ver como é que fica o extrato, assim que a chefe de gabinete tiver, que por maioria, então, aprovado o item, né? Temos 3 votos favoráveis, a aprovação do pedido da empresa e um desfavorável. Então, o voto do diretor, tá, presidente? Ok, só um minutinho. Do diretor natural. Assim que a chefe de gabinete tiver, projetamos e validamos o item seguinte. O diretor não me passou, presidente. Deixa eu... diretor Paulo, o senhor pode me encaminhar o voto da reunião anterior, por gentileza? É como teve pedido de vista, o senhor não me encaminhou. Tudo bem. Obrigado. Ele está juntado no processo. Já está vendo aqui. Eu mandei no seu WhatsApp, né? Obrigada, diretor, já coletando e já demonstro o extrato à diretoria para... Não, pera aí, eu acho que não é esse, não. Qual que é o número do processo? Deixa eu só olhar aqui. 1461. Tá, 1461, eu acabei encaminhando errado. Não tem problema. Ah, tá aqui.
É o voto 26. Perfeito, vamos coletar. Está na página 39 do processo. Não entendo o que é Ctrl+C. Já vai ser lido e, se devidamente concordado, a gente avança. Assim, se pode fazer a leitura. Só. Então, item 2 de pauta, GERPRO 2022, 01461, Expresso Itamaraty, assunto, pedido de prolongamento da linha Cáceres-Jauru, pauta solicitada pelo diretor-presidente regulador. A diretoria executiva colegiada, por maioria, decide pelo deferimento do pedido formulado pela empresa Expresso Itamaraty S.A., consistente em 1. Linha Cuiabá versus Jauru, acréscimo de horário com saída de Cuiabá às 7 horas e saída de Jauru às 11h30, redução de frequência da saída de Jauru às 5 horas de diária para segunda a sexta. Linha 2, item 2, linha Cáceres-Jauru, exclusão de horário, saída de Cáceres às 12 horas e saída de Jauru às 11h30. Após deliberação, retornar os autos para a SRTR para a atualização das linhas e horários junto ao sistema SCSP. Doutor José, de acordo com o texto em tela? De acordo. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto em tela? De acordo. Obrigado. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o que está em tela. E seguimos, então, para o item número... vamos para o item número 2 da nossa pauta original, que é o AGERPRO 2022-01815, Via Brasil, MT 246, o assunto é a apresentação de cálculo do primeiro reajuste contratual da tarifa básica de pedágio, agendamento de decisão regulatória, correto, doutor José, doutor Noril? O que eu Isso mesmo, falar. presidente. Isso mesmo, presidente. Trata-se de um pedido da empresa Via Brasil, onde ela vai iniciar os trabalhos da MT 246 e ela está pedindo um reajuste tarifário inicial. E aí já tem o relatório, estou terminando o voto, posso terminar, acho que ainda hoje, encaminho para os senhores no e-mail para dar uma olhadinha. Perfeito. O senhor já tem uma ideia de data ou precisa que abra a agenda para encontrarmos? Presidente, se conseguirmos publicar ainda hoje essa ata, eu gostaria que a gente tasse daqui 5 dias, que é o prazo legal, né? 5 dias úteis. Que seria pode falar. Então, nossa regra, temos até às 18, a não ser que fizéssemos um mutirão, né? Para que os diretores pudessem opinar sobre a ata e ela sairia no Diário Oficial de amanhã. Mas depende daí de todo mundo assinar antes, né? Para que até que horas para ler? Validando agora durante a reunião, eu já deixo no SIGADOC e os senhores assinam até às 17. Se houver a concordância de todos, aí teríamos sempre um risco, diretor, porque pode não sair, né? Mesmo assim, por alguma falha, né? A gente ficaria um pouco no afogativo. Sempre seria bom deixar um dia de folga.
Tá. Que dia que vai cair daqui 5 dias úteis, presidente? Depois de amanhã? Estamos colocando a agenda em tela para que o doutor Felipe também nos ajude a enxergarmos essa projeção e a gente já consegue enxergar um pouquinho os compromissos que temos, né? Para facilitar a sua... Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o diretor Zé Rodrigues e o diretor Paulo conseguem assinar essa ata ainda hoje até às 17 horas. Uhum. Eu consigo. Tá joia, doutor José? Sim, sim. Então, tá joia. Beleza. Então vamos considerar então o dia de... Ô Felipe, inclui o primeiro dia ou exclui o primeiro dia da publicação? Sai no diário oficial de amanhã, então teria que contar amanhã. É isso, né, doutor Felipe? Amanhã não conta dia, vai contar o primeiro dia a partir de quarta-feira. Quarta-feira, né? Isso. É quarta, quinta, sexta, segunda e terça. Então dá para marcar na quarta-feira, dia 24. Correto, diretor Zé Rodrigues. Isso. Dia 24 está livre de manhã, pode ser? Pode ser, presidente, dia 24, primeiro horário, 8h30, se todos estiverem disponíveis, seria legal. 8h30, então. Vamos ver os demais. Doutor Paulo José, de acordo com quarta-feira, dia 24, 8h30. Presidente, como é pela manhã, eu posso. Ok. Amanhã, perfeito. Obrigado. Doutor José? Paulo, De acordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo. Vamos só afirmar aqui, das 8h30 até as 10h30, vamos colocar 2 horas. Se terminar antes, melhor, né? Beleza. Passamos para o item 4 de nossa pauta, que trata-se do AGERPRO 2022-01316, SINART, Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, o assunto reajuste das tarifas de embarque e tarifas de utilização de plataformas do Terminal Rodoviário de Engenheiro Cássio Veiga de Sá, município de Cuiabá, voto solicitado pelo diretor regulador de ouvidoria, qual eu passo a palavra. Agendamento também, diretor José. Senhores diretores, trata-se de agendamento de sessão regulatória e eu gostaria de sugerir que fosse realizado no mesmo dia, no dia 24, às 9h30. Perfeito. Perfeito, sim. Vamos colocar 9h30, 1h30 para cada um, porque daí, se não atrasar, né, o outro... só tem que mudar daí o anterior para 9h30, tá? Sim, senhor. Só vamos ajustar o primeiro das 9h30 às 10h30 e o outro vão ter dois atalhos, tá, senhores? Para justamente não misturar públicos. Fica mais coerente a gravação, tá? Vamos ver a nossa 20ª sessão regulatória e ocorrerá das 9h30 às 10h30. De acordo com essa data, doutor Paulo, a mesma quarta-feira, às 9h30. De acordo, presidente. Obrigado, doutor Luiz, de acordo com essa data e horário. Sim, de acordo, presidente. Obrigado, essa presidência também está de acordo, e passamos para o item 5 de nossa pauta. É o processo AGERPRO 2022-00521, processo físico 126934-2020, interessado via Brasil, MT100, concessionário de rodovias. O assunto é termo de notificação número 001-2020, MT100. Sorteio do relator. E aí eu peço só para a chefe de gabinete projetar como estamos, em termos de sorteio, para ver se é designação ou se é sorteio. Né? Lembrando sempre que nós temos, quando tem um dos diretores em desequilíbrio, para ter uma boa distribuição dos trabalhos,
aquele que tem menos processos do demais é designado e não sorteado. Nós vamos só verificando a tabelinha nossa, se você abrir, aquela Ainda tabela estou tentando. e também já falando que o diretor Paulo, ele não participa, né, nesse sorteio, por ter sido natural, né, diretor? Perfeito. Então, aqui nós estamos com 2 diretores com processo a menos, que é o presidente e o diretor Noril. Esses 2 que vão para o sorteio desse processo, vamos só guardar a nossa roleta da sorte. Perfeito. Essa e 10. Quem está com sorte hoje, doutor Noril? É o senhor que está com sorte hoje, doutor Noril. Tudo bem? Tudo bem. Então, sorteado para o item 5 de nossa pauta, o doutor Noril. Senhoras e senhores, obrigado pelo esforço concentrado. Com isso, nós encerramos nossa reunião. Desejo um excelente dia de trabalho. Comento para o doutor José que estou com um problema pessoal, mas eu o encontro no caminho agora, na descida, para cumprimentá-lo, sem prejuízo ao que o senhor planejou de passar nas áreas fazendo uma festividade, né, do seu aniversário, que agradeço. Tá bom? Mas na descida já lhe cumprimento. Beleza? Excelente dia de trabalho para todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senhores. Bom trabalho. Oi? Eu preciso ir.